é que o preço da gasolina no Brasil é um dos menores do mundo. O Brasil ocupa a 123ª posição no quesito economia na hora de abastecer o tanque dos veículos automotores. Ou seja, espernearam, o povo reclama do presidente Bolsonaro que a gasolina está cara e tem 122 países no mundo, de aproximadamente 210 países no total, tem 122 países no mundo que praticam preços mais caros e muitos, como a nossa vizinha Argentina, nem combustível tem. Tem uma cota para abastecer. Tem cota, né? Tem um ditado que diz que se gritar adiantasse porco não morria. E uma das que mais gritou essa semana foi a Leitão. A Miriam não está inconformada com a gestão econômica do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, que tem conseguido trazer números sem congelar preço, sem limitar consumo, fazendo com que o mercado se regule com a lei da oferta e da procura com os incentivos fiscais oferecidos pelo governo. Sem interferência na Petrobras. E sem interferência na Petrobras, né? Que é muito importante isso, né? E o interessante, lá em 1825, meu antepassado Gil veio aqui para o Brasil. E o irmão dele foi para os Estados Unidos. E aí eu acompanho, eu faço o encontro da família Gil, né? E aí tem um descendente desse irmão do meu antepassado nos Estados Unidos, ele é candidato a governador em Massachusetts. Massachusetts, aqui está o nosso americano. Todo mundo fala. Massachusetts fala. Tá? Então, eu acompanho as redes dele, né? E ele está reclamando direto lá, como ele é candidato a governador de oposição ao governo, e ele é do Trump, o Trump está apoiando ele. Ele está reclamando do preço do combustível, que está nas alturas, está muito caro. E aí o pessoal está achando que é no Brasil que está caro. É um problema mundial e no Brasil é um dos menores preços. Aliás, a situação é mais grave, né, Gilmar? Porque tá com escassez de diversos produtos no mundo todo e aqui nós não temos crise de desabastecimento e o presidente conseguiu fazer com que a gasolina tivesse essa redução. Mas é importante explicar para as pessoas por que o diesel continua alto, sendo que a gasolina baixou. Primeiramente é essa parte de nós termos combustível, né? Eu acho que essa parceria de Guedes e Bolsonaro é a dupla de maior sucesso sertanejo da história do Brasil, né? O Guedes tem um mérito muito grande e o Bolsonaro então um mérito maior ainda em ter conseguido ele na equipe. E ter humildade de ouvi-lo, porque a presidente Dilma não ouvia o conselho das pessoas que tinham uma consciência maior que a dela. Que não esse é o grande... Dilma tem uma capacidade cognitiva muito forte, né? Muito, muito. Ela tem um poder de discernimento altíssimo, né? Que as outras pessoas não conseguem alcançar. Por isso que a gente não entende o que ela fala. Não é qualquer um que sabe estocar vento. Mas assim, eles se preocuparam desde o começo, né? O Guedes é muito atento. Se a gente vê assim, uma série de medidas que já foram tomadas de antemão, eu acho que esse é o maior mérito que tem do governo federal. De ter antevisto, de ter previsto todos os problemas que poderiam ocasionar aquelas paralisações lá no começo da pandemia. Muitos países foram achando que em 30 dias resolvia e foram deixando, rolando, tranca tudo. O Bolsonaro e Guedes, né, na época, foram contrários a essa política, prevendo catástrofe logo adiante. E como previram essa catástrofe e viram que estavam sendo vencidos nesse desejo de não parar tudo, eles começaram a agir de certa maneira para diminuir os efeitos que isso ocasionaria na economia. E lá atrás eles vieram se preparando. E agora nós estamos colhendo esses frutos. O Brasil é um dos países que tem os melhores índices no mundo todo. Por quê? Por causa dessa política de precaução, né? E de buscar alternativas. O Bolsonaro foi criticado fortemente quando foi buscar na Rússia o apoio para os fertilizantes. Ele não foi não só criticado, ele foi ridicularizado. Foi massacrado. Foi massacrado, né? E agora, então, isso abriu porteiras, né, para ele conseguir até o diesel, que está sendo agora o maior problema que nós temos.
O diesel não diminuiu de preço porque o ICM já era inferior aos 17%, né? Isso tem que ficar claro, muitos não estão conseguindo entender por que o diesel não baixou, né? O diesel já tinha alíquotas, tinha estado em que a alíquota do diesel já era de 12%, né? Então o diesel está diretamente ligado a um problema internacional. O preço internacional é que está alto mesmo, né? Escassez de produto. Então Bolsonaro e Guedes estão tentando contornar isso num acordo que fizeram para trazer o óleo diesel lá de já refinado da Rússia, né? A preços baixos, e que num curto espaço de tempo isso reverta em diminuição de preço, né? Davis, é importante nós frisarmos que hoje o Brasil paga esse preço porque as nossas refinarias não foram concluídas, com investimento jogado fora de aproximadamente 100 bilhões, 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais de 3 refinarias que não foram acabadas pelo governo petista, né? Isso tem que ficar muito claro. As pessoas que reclamam do preço da gasolina, do óleo diesel, tem que lembrar. A gente está pagando uma conta, teu filho vai pagar a conta de problemas de corrupção da Petrobras, né? A Pasadena nos Estados Unidos, que foi comprada pelo governo Dilma, que foi uma catástrofe, comprou sucata e comprou ouro e vendeu a preço de sucata. Resumindo o que ela fez, e as 3 refinarias, a Abreu Lima aí é uma que passa gerações e gerações e nunca termina. Para te ajudar, né, a gente tem que esclarecer que as refinarias que são o gargalo. Nós somos autossuficientes em petróleo, né, embora de baixa qualidade, que precisam de um petróleo de melhor qualidade, importar uma parcela para fazer um blend que seja comercialmente viável. Mas o gargalo de refino o nosso gargalo é o refino, né? São as refinarias. E é esse o problema do PT ali, que não acabou, não finalizou as obras, né? Vamos lá, se nós tivéssemos apenas erros de gestão nos governos petistas, vamos imaginar que não tivesse havido corrupção, má fé. Se nós tivéssemos apenas tido erro de gestão, só o fato de não terminarem as refinarias, ou seja, iniciar obras e não ter capacidade de terminar, sem levar em consideração a corrupção, já é um custo altíssimo hoje, que poderia ter um preço bem menor do nosso combustível, né? Exatamente, assim, foi falado essa semana por várias pessoas ligadas ao presidente, assim, se o Lula e depois a Dilma tivesse feito governos ruins, eles já não serviriam. Se eles tivessem feito o governo sem roubar, né? Dá para usar essa palavra por causa que o próprio ex-ministro Supremo já chamou que o PT é uma organização criminosa. Está gravado, está em alto. E o Lula é um ladrão. O Gilmar demorou. E aí, então, se eles não tivessem roubado nada, só pelo governo, por assim, não terem feito nada, não terem feito gestão, não terem pensado lá na frente, já não deveriam colocar o seu nome. Então, que descobrissem outro nome. E daí o Mota fez uma frase ótima a semana que passou, que o PT não tem candidato, que teve que buscar o seu candidato no fundo de um presídio. Foi bem tu conviveu lá em Brasília durante esses últimos anos, aí no governo do PT, quando ninguém batia no governo Lula. Bater no governo Lula era uma heresia, né? Tu era condenado, porque as pessoas estavam indo para a faculdade, andando de avião, comprando carros, comprando casas, tudo que a gente viu depois que estourou, né? Essa conta chegou. Mas naquele momento, como é natural do ser humano, receber algo imediato dá uma sensação de tranquilidade. Falsa, mas dá uma sensação de tranquilidade. Essa corrupção aí, era perceptível para vocês que circulavam nos corredores de Brasília? Tinham esse entendimento do que estava sendo tramado, ou eles tinham um pouco de discrição? Não, todo mundo sabia, nós sabíamos, mas era meia dúzia que combatia isso. Vocês viam na época, era o Onix, Bolsonaro, Caiado, ACM Neto, tinha até o próprio Rodrigo Maia.
Alguns depois entraram no sistema. Mas na época... Até o Eduardo Paes. Até o Eduardo Paes. Mas alertavam, nós tínhamos a CPI, nós mostrávamos, mas pouco ecoava. Era meia dúzia. Circula muitas vezes fotos e vídeos, o Bolsonaro sozinho lá no plenário. Era meia dúzia só. Por isso que tem essa afinidade até hoje muito forte entre o Onix e o Bolsonaro. E desses quem continuou? Carlos Sampaio? Poucos. Carlos Sampaio, Bolsonaro, Onix. Vamos contar nos dedos? Olha, dá pra contar nos dedos, hein? Se eu tô esquecendo de algum aí,